Queridos Dales, vamos continuar então a explorar tudo de bom que esta prova tem. Vamos fazer a translation da nossa question 34. Como nós estamos observando, cada vez que nós fazemos a tradução das questões, observamos as palavras talvez menos parecidas com o português, inseridas em orações, em frases, e isso facilita a nossa memorização, queridos, com certeza, muito melhor do que ver as palavras meramente soltas. Então, no parágrafo 3, a nossa tradução, o autor se refere ao IVA, ao imposto de valor agregado, um imposto tax que, não se preocupe porque no mundo econômico aqui da ESAF aparecem tantos taxes que vocês vão rapidamente lembrar que tax significa imposto e não taxa, darling. Don't worry, não se preocupem. Que está prestes about a ser aumentado, raised. Então, essa expressão is about está prestes a ser aumentado, é o verbo to raise, aumentar, parece bastante esse verbo to raise, é igual ao verbo queridinho também, que é o increase, que também significa aumentar. Muito querido, increase aparece sempre. B, pode, may, frequentemente ser evitado, desviado, dodged. Então, este verbo, olha aí, descobrimos agora o que ele é, o verbo to dodge, significa evitar, desviar, ok? Quando observarmos outro dodge por aí, vamos lembrar, evitar, desviar. E o nosso verbo modal, may, pode, sempre frequente, também nas questões, nos textos. C, pode ser revogado. O imposto pode ser revogado ou o verbo to repealed. Então, o verbo to repeal significa revogar. Olhemos bem para ele. D, será simplificado. É um verbo que simplified já é mais parecido com o português. O futuro will be simplified. Fácil para nós traduzirmos. E já foi estabelecido, definido. Olhem bem para esta palavrinha que ela aparece tanto. Este verbo set. Já foi estabelecido, definido. Então, é um verbo bem presente, esta palavra pequenininha significa estabelecido, definido. Está sempre dando o ar da graça aqui nas nossas provas, queridos. Vamos agora fazer o quê? Passear mais. Passear pelo texto inteiro. Vamos treinar aqui a nossa capacidade de tradução, de interpretação, até porque as provas discursivas estão na moda, queridos. E as provas discursivas envolvem a tradução de um texto em inglês para o português. Então, veja o momento ideal de nós aproveitarmos. E, claro, à medida que nós vamos traduzindo todo este vocabulário econômico que nós assistimos, ouvimos tanto nos jornais, lemos nas revistas, ele vai ficando guardadinho conosco. E na próxima prova, lá estará o tax, raise, o increase, e vocês já saberão o que significa. Isso significa que, como nós já saberemos o sentido desses verbos, de todas essas palavras, a nossa agilidade na hora da prova, que nós vamos aplicar tudo isso que aprendemos lá na hora da prova, não aqui no nosso passo, mas na hora da prova, será muito mais útil. Tudo isso, a sua resolução vai ser mais célere, mais eficaz, porque o seu vocabulário está ampliando e a sua capacidade de entendimento de todo também, do todo, de tudo. Então, Gils, vamos lá. Read the text entitled The Case for Flat Taxes in order to answer questions 31 to 34. The Case for Flat Taxes, source The Economist, adapted April 14th, 2005. Então, ou 25, Estonia's economy has grown impressively since its 1994 reform. Growth reached double digits in 1997 and has since settled at around 6% annually after a slump, years, at the turn of the century. Repealing its high tax rate on the rich did not erode the country's tax base as some might have feared. In 1993,
General government revenues were 39.4% of the gross domestic product GDP. In 2002, they were 39.6%. Estonia now plans to cut its flat tax from 26% to 20% by 2007. Esse flat deles é juntinho, ok? Aí no Ctrl+C, Ctrl+V eles ficaram separados, não sei por que o flat, mas FLAT juntinhos, flat, estável. Então, quando nós observamos um parágrafo assim, sempre vamos observar quantas palavras parecidas com o português nós temos, como economy, impressively, digits, parecido annually, que mais, Dalis? Vamos procurar general government, product, domestic, planes. Então, sempre haverá robust. Então, sempre haverá palavras parecidas com o português, cognatos verdadeiros, que vão nos ajudar na hora da tradução e da dedução das palavras menos parecidas, porque lá não haverá um dictionary à nossa disposição. O dicionário não estará do nosso ladinho, Gears. Então, este é o momento de nós aprendermos mesmo essas words. Vamos lá? Ver a translation? Leia o texto titulado A defesa, a argumentação a favor, the case for. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra essa expressão, como é que nós traduziríamos? O caso por. Só que essa expressão idiomática, the case for, significa argumentação a favor de algo, a defesa de algo. Então, o texto ele trata the case for flat taxes, os argumentos a favor dos impostos uniformes. Ok, Gil? Então, vamos olhar bem para a expressão the case for, caso vejamos em outro texto, e vamos lembrar que the case for significa uma argumentação a favor, uma defesa, argumentos a favor, e flat taxes, nós já sabemos, são impostos. Quando vier um flat antes, vamos lembrar da palavra uniforme. Então, dos impostos uniformes. Claro, a fonte é o Economist, adaptado, o Economist adaptado, 14 de abril de 2005, uma das nossas fontes mais queridas, Economist. A economia da Estônia tem crescido, has grown. Lembram que growth é crescimento, o verbo to grow é crescer, e grown está aí o particípio passado, que traduzindo fica tem crescido, nosso present perfect. Percebam que tem a mesma raiz. Se nós memorizarmos um deles, o grow, o growth, vamos lembrar, vamos deduzir que o grown, pelo contexto, é crescido. De maneira impressionante, desde a sua reforma de 1994. O crescimento growth, observe a repetição, atingiu o verbo to reach, o verbo bem conhecido também, aparece bastante, reach, atingir, 2 dígitos em 1997. E desde então se estabeleceu, se definiu, have settled. Percebam aí o set, que é o verbo estabelecer, definir, usado como particípio passado, Tzinho dobra, ok? Mas tem esse sentido, estabelecer, definir, em torno de 6% ao ano. Depois de uma queda, slump. Vamos observar tantos slumps, especialmente nesse contexto econômico que estamos vivendo agora. Na virada, turn do século, century. Revogar, repealing, a sua elevada taxa de imposto sobre os ricos não corroeu, erode, a base tributária, tax base do país, como alguns temiam, feared. Então, o verbo to fear é temer. Em 1993, as receitas, revenues, gerais do governo foram 39,4% do produto interno bruto, PIB. Em 2002, elas eram 39,6%. A Estônia agora planeja cortar, cut, seu imposto uniforme, o flat, de 26% para 20% até 2007. Ok, queridos? Observaram bem a translation? Vamos lá, vamos continuar. How much do Estonia's robust revenues owe to its flat income tax?
perhaps less than it is frequently advertised. In 1993, the year before its reform, Estonia's multiple personal income taxes raised revenues amounting to 8.2% of GDP. In 2002, its flat income tax raised revenues worth just 7.2%. Indeed, the flat income tax that generated so much excitement abroad seems to be carrying less weight than Estonia's old-fashioned value-added tax VAT, which raised 9.4% of GDP in revenues in 2002. Como é econômico esse texto, queridos? Estamos vendo os noticiários aqui na nossa prova da Receita. Então, mais palavras parecidas com o português? Reform, frequently, multiple, personal, excitement, o que mais? Algumas outras. Aí estas palavras e as palavras que nós já conhecemos, já sabemos o que é revenues. Lembra da tradução? Não? Vamos ver então a tradução toda agora. Quanto às robustas, robust receitas, revenues, da Estônia devem ou ao seu imposto de renda uniforme. Então, olhemos bem para as receitas, que elas aparecem tantos. Revenues, olhem bem, darlings, revenues. O verbo dever ou, esta palavrinha pequenininha, o WS significa dever. Ao seu imposto de renda uniforme, ao flat income tax é imposto de renda, flat, uniforme, nunca mais vamos esquecer disso, flat income tax, imposto de renda uniforme. Talvez menos do que é frequentemente anunciado, publicado, advertised. Em 1993, um ano antes da sua reforma, os impostos de renda pessoais múltiplos da Estônia aumentaram as receitas, atingindo as revenues, atingindo amounting, então olhem bem para o amounting, significa atingindo, somando aí, 8,2%, ou totalizando, ok, darlings, amounting, 8,2% do PIB, que é o nosso Gross Domestic Product. Então, nosso GDP, Gross Domestic Product, é o nosso PIB, Produto Interno Bruto. Em 2002, o seu imposto de renda aumentou as receitas no valor de apenas 7,2%. De fato, aliás, indeed, então indeed é de fato, aliás, ok? O imposto de renda uniforme, Flat Income Tax. Então, olhe bem para o indeed, significa de fato, aliás, indeed, imposto de renda uniforme, mais uma vez, flat income tax, que gerou, generated, verbo gerar, tanta excitação, né, no exterior, parece estar carregando, transmitindo, carrying, o verbo to carry, é carregar, transmitir menos peso, weight, peso, do que o antiquado imposto sobre o valor agregado, VAT, que é o IVA, o imposto sobre o valor agregado, Value Added Tax, da Estônia, que aumentou, olha aí, o raise, 9,4% do PIB em receitas em 2002. Ok, queridos? Continuemos mais um pouquinho. VAT is, of course, the flattest tax of all. It levies a uniform rate on the goods you buy. Take a constant cut of your money when it is spent as opposed to when it is earned. Estonia's VAT is also quite broad, leaving relatively few things out. Hydropower and wind power were two curious exceptions. O que é que nós temos mais parecido com o português? Uniform, constant, o que mais? Relatively, curious, exceptions, opposed, sempre há essas palavrinhas amigas ao nosso redor. E traduzindo, temos que o IVA é naturalmente o imposto mais uniforme de todos. Olha o nosso superlativo sintético absoluto, the flattest tax of all. Ela cobra, né, essa taxa, esse imposto pode ser ele também, darlings, cobra uma taxa uniforme sobre os bens
porque você compra empregando um corte constante no seu dinheiro quando ele é gasto, em oposição a as opposed to quando ele é earned, quando ele é ganho, quando ele é obtido. O IVA da Estônia é também bastante amplo, então broad, este adjetivo broad significa amplo. Então temos broader, mais amplo que, né, o nosso comparativo, mas lembremos que broad também se repete bastante esse adjetivo amplo, deixando relativamente poucas coisas fora, energia hidrelétrica e eólica, a wind power e a hydropower, foram duas curiosas exceções. Então vamos só corrigir, ele cobra o IVA, o imposto, né? Ok, Girs? Muito bem, darlings. Então perceberam aqui que goods, mercadorias, empregando corte sobre o seu dinheiro quando ele é gasto. Também vamos aprender isso. Bens, mercadorias, goods. Mais alguma coisa que vocês queiram memorizar? Darlings. Rate é taxa, muito bem. Mais algum verbo? Broad, amplo. Ok, dears, vamos lá. Let's go. Let's go ahead. E agora sim, antes de nós passarmos para o nosso próximo texto, as nossas próximas questões, vamos memorizar ainda mais o nosso vocabulary, porque o vocabulary é um dos principais secrets das nossas bancas. Quanto mais ampliarmos o nosso vocabulary, tanto mais agradável será o nosso passeio no dia da nossa prova de inglês, no dia da nossa prova de years. Então, attempt é o verbo tentar, empreender. E attempt, a mesma palavra como substantivo, significa tentativa, esforço, ataque. Então, attempt, o inglês tem essa característica excelente, muitas vezes a mesma palavra pode ser usada como substantivo, como verbo e como adjetivo também. Então, attempt, tentativa, esforço, ataque, tentar, empreender. Advertised, como adjetivo, publicado, anunciado. Burdensome, adjetivo pesado, opressivo, incômodo, fatigante. Então, vamos lá. Attempt, tentativa, verbo attempt, tentar. Advertised, publicado, anunciado. Burdensome, pesado, opressivo, incômodo, fatigante. Então, esta palavra burdensome também aparece bastante. O burdensome, weight, peso, né? E burdensome, pesado. Case, caso, acontecimento, situação. A palavra case isoladamente, mas a expressão the case for significa argumentos a favor, defesa. Carry como verbo carregar, transmitir. Disregard, ó, o verbo disregard, dears. Negligenciar, não levar em consideração, ser indiferente, desconsiderar. Significa o verbo disregard. Disregarded, como adjetivo, como particípio passado, significa desconsiderado, negligenciado, não levado em consideração. O que mais? Um pouquinho mais de vocabulary. Dodge, esquivar-se, desviar-se. Dodge, desviado. Então, vamos olhar para o verbo do dodge, esquivar-se, desviar-se. Dodge, desviado. Road, corroer, desgastar. Indeed, de fato, aliás. Generate, gerar, criar. Growth, crescimento, desenvolvimento. Gross Domestic Product, GDP, Produto Interno Bruto, PIB. Landmark, marco, reconhecimento, ponto de referência. Levy como substantivo, imposto, tributo, quantidade. Levy como verbo, cobrar impostos, lançar impostos, a mesma word, darlings. Olhe bem para esta palavra, ela aparece bastante. E ela é sinônimo de quê? Levy é sinônimo de tax. Isso, imposto. E lembrem-se que as bancas, a ESAF também, adoram, amam profundamente sinônimos. Às vezes nós temos uma palavra na questão e uma palavra que é sinônimo dela no texto.
Então, também temos que ampliar o nosso vocabulário junto com os sinônimos. Leve é igual a tax, que é igual a imposto, que é igual a tributo. Oppose, opor-se, opor, contrapor-se, contrapor, confrontar-se com. Oi, o verbo dever, relacionar. E aqui, dears, enfatizamos mais um pouco o vocabulário aqui usado nesse texto, no nosso passeio. E agora, neste ínterim, please, dê uma olhadinha na question 35, darlings. Foi que nós combinamos usar a nossa técnica especial, always, sempre no passeio das nossas provas. Lemos primeiramente a questão. Então, vejam que deduções que vocês podem tirar aqui da questão 35. Será que nós devemos fazê-la logo ou fazê-la uma outra? O que é que vocês acham? Eu volto já para nós analisarmos juntinhos aqui no nosso passeio essa question 35. See you, dears!